Bom dia. Bom dia, bom dia. É sempre um prazer estar aqui. Tiradentes é um lugar muito importante e com a mudança de contexto que vive, acho que o nosso campo se torna ainda mais importante por inúmeros motivos. Mas justamente por ser um lugar de encontro e de encontro produz associação. E acho que o filme que a gente viu ontem é um filme sobre associação, e eu acho que o trabalho tanto do Léo quanto da Paula são trabalhos com uma potência associativa muito grande. As coisas se associam de maneiras que você não suspeita de antemão. Então, essa atmosfera de associação, encontro, eu acho que é um tipo de energia que tem a ver com esse evento, que tem a ver com esse filme, que tem a ver com o show que a gente viu ontem, que é um dos momentos mais bonitos que já vi nessa mostra aqui, que eu acompanho desde 2008. Até o Eduardo, um amigo, fala, nossa, um dos mais bonitos filmes que passou até agora foi esse show da Ava Rocha, que foi ontem, que é uma coisa difícil de traduzir em palavras, mas quem viveu, viu. Mas eu acho que o centro do que eu quero falar é um pouco essa importância dessa associação e essa associatividade, porque é muito curioso o filme que a gente viu ontem, porque, enfim, a gente vê carros se movimentar, charretes se movimentar, pessoas se movimentarem, mas a gente não vê sempre o pensamento se movimentar. Eu sinto que o filme de Paula e Léo que a gente viu ontem, especialmente o primeiro movimento do filme, é um movimento sobre o pensamento se movimentando. É muito bonito de ver as ideias que vão se associando, que vão se associando, que vão se associando, e elas retornam, elas costuram, elas têm um trajeto. São muito raros os filmes onde eu observo de maneira muito concreta o trajeto do pensamento e a forma dele, o raciocínio, o que se avizinha do que, e o filme dá a ver isso de uma maneira muito concreta. Isso me parece um gesto muito relevante em termos de expressão e muito difícil de ser conseguido, né? Porque eu acho que esforços, né, como a gente encontra muito no trabalho da Paula, esforços de retrato, mas esforços de expressão, eles sempre necessitam de uma certa insistência, né? Que a insistência é diferente de obsessão, mas uma certa insistência. O trabalho em arte ele tem essa necessidade, no sentido de é preciso um certo potencial de confiança para você seguir. E eu acho que o filme de ontem ele tem isso, porque é um filme, acho que de 2 horas e 37 minutos, que a mim, afinal, resulta leve. Eu acho que é um filme leve na medida que eu aceito o que ele é. E esses exercícios em retrato, podemos dizer assim, do trabalho da Paula, e é uma linhagem que eu acho que eu já vi alguns, que é um retrato, mas de alguma maneira esses são filmes sobre a relação que se estabelece em cada um, e ela em cada um é diferente. No Leja Pape, na Maria Glade, no Arthur Lindser recentemente, no Diário de Sintra de alguma maneira, mas é interessante como cada um desses trabalhos há uma espécie de reinvenção desse pacto de associação. Ele é sempre objeto de refazimento, e acho isso muito importante, muito raro. E aqui a gente tem um encontro, acho que, de 2 artistas que têm a característica que, inclusive, a gente pode dizer que digamos, o título da mostra esse ano, o lema, o mote, que é a imaginação como potência, né? Que é uma expressão bonita, mas ao mesmo tempo é difícil de explicar. Mas se eu pego, enfim, os discos do Léo, os filmes da Paula, você tem essa força de uma ideia. São trabalhos que estão muito imbuídos de fazer uma ideia ganhar corpo e concretude. Por exemplo, como essa, porque quando eu falo para vocês o movimento do pensamento parece uma coisa muito abstrata e, digamos, intelectualoide. Entretanto, isso toma um relevo absolutamente nítido no filme, enfim, quem aceita tem essa imagem de maneira muito clara. O filme um pouco faz isso parecer fácil.
E é talvez uma das coisas mais difíceis. E eu não pensei que o filme pudesse fazer isso, porque o que é uma beleza estar nessa mesa aqui entre essas pessoas, porque são os artistas que dão pra gente, que trabalha com crítica, com pensamento, as dicas um pouco do que é inclusive possível fazer. Eu estou sempre indo atrás dessas pessoas, assim, quando eu ouço uma música do Léo, um filme da Paula, eu falo, cara, por exemplo, esse filme que a gente está aqui conversando sobre ele, eu não sabia que era possível fazer. E quando eu abri lá o link, eu não fazia a menor ideia de como era. Inclusive, eu acompanho os outros, eu vi o Duarte, eu esperava alguma coisa, e aí começou com 20 minutos, já era uma outra coisa. São filmes muito diferentes. Entretanto, eles têm essa premissa de se reinventar a cada encontro. Isso é que é bonito da associação, digamos assim, que é o que eu marquei aqui como uma coisa importante mesmo, no sentido de que cada trabalho produz uma cosmologia, um mundo muito próprio. E essa é a premissa um pouco do meu trabalho, enfim, né? A cada observação de um trabalho, entender que ideia de mundo ele sugere, pressupõe, exerce, né? Porque também os trabalhos são ideias, mas eles são ideias em exercício. E a gente viu ontem um pouco o pensamento em exercício, digamos, do movimento principal do filme, e depois ele desdobrado, onde uma coisa um pouco se transmuta com a outra. Porque me parece que quando o Léo vai colocando os discos, me parece que é análogo ao movimento que o pensamento no trecho anterior está fazendo, e quando ele vai fazendo uma espécie de, não sei se o Léo está cantando uma música ou está improvisando, sem letra ali na sala, que o filme faz uma intervenção sonora também, é também um pouco o exercício desse pensamento sem linguagem, que a gente vai chamar de intuição, mas que me parece um vizinho geográfico da imaginação. E eu acho que isso é matéria do filme de ontem, que é muito interessante, porque ele é um filme com muita palavra, se a gente colocar no papel, mas eu não diria que é um filme logocêntrico, que é algo que eu estava falando com um colega hoje, e que é algo que acho que se avizinha como uma grande questão hoje no campo do cinema e no campo das artes. Quando essa tendência, que é muito difícil de renunciar, que um trabalho artístico se resuma a uma ideia falada ou falável. Porque a palavra e a frase, o enunciado, eles são uma tentação do poder, né? Porque é um certo tesão, ao mesmo tempo um pouco sádico, mas é uma tentação mesmo, né? Que a pessoa, que vocês entendam exatamente a frase que eu pensei. Tem um lado que é interessante de controlar as pessoas, mas é também uma coisa violenta. Mas enfim, os artistas têm essa tentação para lidar. E aí, eu quero dizer, eu tenho visto muitos filmes que eu posso resumir eles em uma palavra, uma ideia, e eles ficam refazendo essa palavra ou essa frase, essa ideia ad infinito. E aí ontem eu vi o filme, talvez, ultimamente, que mais tenha palavras, e ao mesmo tempo, pelo excesso, ele me mostra outra coisa. Excesso, talvez uma palavra moral, pela desmedida, ele me mostra outra coisa, porque os trechos e as fases do filme, elas vão rimando de uma maneira muito particular. Eu estou quase no final aqui, mas só ressaltar um momento do começo, quando há um quadro onde o Léo está de lado, a gente tem um espelho, uma duplicação do rosto do Léo e uma cortina, que é um véu, que é também um véu, que é um objeto muito antigo, né? E que talvez, eu pensando sobre os filmes da Paula, talvez um objeto síntese do trabalho da Paula, que muitos dos filmes são... Isso encontra uma palavra que tem se tornado muito mais viva no campo da discussão de arte, que é a ideia de opacidade. Os trabalhos da Paula Gaetan trabalham há muito tempo, de maneira muito insistente, sobre a ideia de opacidade, não sobre o opaco e o transparente, mas sobre os níveis de opacidade. É um pouco sobre o movimento do véu. Alguns filmes muito de maneira literal, muito presente, mas aí quando eu vi o véu e o rosto duplicado, um rosto em contra-luz, convivendo com o rosto iluminado pela luz, e aquele véu que se movimenta, né? O que é um pouco acompanhar o véu, que deixa ver uma parte que está através, mas também uma parte que não deixa ver. E um pouco a relação de opacidade, né, que hoje toma mais relevo pelo pensamento do Martiniquez, não sei como é que se fala, Eduardo Glissant, que é um pouco a gente poder fazer relação com o que a gente não entende completamente. Porque para o Glissant, compreender é dominar. Então, eu acho que aqui os trabalhos que formam esse trabalho que a gente viu ontem,
eles têm essa premissa, né, de você se relacionar sem dominar, e sem ser escravo de uma ideia de entendimento. Então, eu acho que a gente teve aqui ontem uma sessão de um trabalho muito bonito que dialoga de maneira muito precisa com o tema da mostra e com a atmosfera da mostra. E como nota final, refazendo o que eu já disse, no momento onde os filmes encaram radicalmente a tentação de ser um enunciado, o filme mais palavroso da mostra nos mostra o contrário. Então, eu acho isso uma ideia valorosa.